o Salmo 139 diz que antes que fôssemos formados no ventre de nossa mãe, Deus já nos conheceu. Ele conheceu a nossa substância ainda sem forma. Ele foi entretecendo cada tecido do nosso corpo, cada órgão, cada célula. Ele foi formando-nos com as características que nós somos e temos hoje. Você é uma pessoa singular, você é uma pessoa única, você é uma pessoa exclusiva. Não tem ninguém nesse mundo de mais de 7 bilhões de pessoas com as mesmas digitais suas. Pensa nisso. Não existe ninguém com a mesma íris dos teus olhos. Pense nisso. Não existe ninguém com as mesmas características da sua face, do seu rosto. Deus criou você único, única, exclusivo, exclusiva. Sabe para quê? Para um propósito. Deus tem um propósito na tua vida. E é um propósito muito especial. Você não sabe nem por que está aqui hoje, mas Deus te trouxe para te revelar isso. Ele te criou para um propósito muito especial. Ele te criou de uma forma única, exclusiva, para realizar um propósito na sua vida, que só Ele pode realizar na sua vida, e só você pode cumprir esse propósito. É uma missão muito especial, e você nem imagina o que Deus tem preparado para você. Você nem imagina as coisas maravilhosas que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida. Ele te criou. E tem mais. O Salmo de número 139 diz que Deus escreveu num diário cada dia da nossa vida, cada um dos dias que nós teríamos aqui nessa terra. E nesse diário que Ele escreveu a nosso respeito, Ele permeou, Ele encheu esse diário com lindos pensamentos, com lindos propósitos, com tanta coisa boa, com tanta coisa maravilhosa, que o salmista Davi, no Salmo 139, ele diz que se nós somássemos os pensamentos bons de Deus ao nosso respeito, esses pensamentos excederiam em número aos grãos de areia que estão na praia do mar. Sabe o que é isso? Deus tem tanta coisa boa na tua vida, Deus tem tanto pensamento bom, Deus tem tanto propósito bom, que todos esses propósitos, esses pensamentos bons a teu respeito, se fossem somados, você poderia contar, sem jamais terminar, que eles são em maior número do que os grãos de areia da praia do mar. Agora você imagina, como você é especial para Deus, que propósito maravilhoso Deus tem para com a tua vida. E sabe como eu creio nisso? Ele tem um propósito tão especial na tua vida, que Ele enviou a esse mundo o próprio Filho dEle, para morrer numa cruz pela tua vida, para que você fosse perdoada de todos os seus pecados, para que você pudesse ser salva, para que você pudesse ter paz com Deus. Jesus veio para fazer a nossa paz com Deus. João 3,16 está escrito: porque Deus amou ao mundo de uma tal maneira que deu seu Filho único gerado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só que bonito. Vou repetir. Porque Deus amou ao mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho gerado. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não quer que você pereça nesse mundo. Deus não quer que você pereça no meio da angústia, no meio da ansiedade, das desilusões, das decepções da vida, das frustrações. Deus não quer que você pereça no mundo da dúvida. Deus não quer que você pereça no meio dos pecados, no meio das tristezas desse mundo. Ele enviou Jesus a esse mundo para te dar vida com abundância. O próprio Senhor Jesus, Ele falou assim: olha, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. E Ele fez um convite tão especial a mim, e faz um convite tão especial a você nessa noite. Ele disse assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e assim vocês encontrarão
o tão almejado descanso que vocês esperam para a sua alma. Esse foi o convite que eu aceitei de Jesus há 38 anos atrás. Eu aceitei esse convite de Jesus. Jesus me convidou: vem a mim. Você está cansado, oprimido, sobrecarregado. Você não está conseguindo, não está aguentando levar esse peso nos teus ombros. Esse peso que o mundo impõe, esse peso que a vida impõe, esse peso dos teus pecados, das suas frustrações, das suas tristezas. Vem a mim, lance sobre mim esse fardo. Eu atendi o convite de Jesus. Olha, é uma coisa tão incrível, que assim que eu atendi o convite de Jesus, foi como se um peso de 100 quilos caísse dos meus ombros. Eu literalmente andava assim, arqueado. Peso dos problemas da vida. Mas eu falei, eu vou lançar esse fardo sobre Jesus, aos pés da cruz. E quando eu lancei, eu recebi esse alívio. Porque Jesus tem a paz que o mundo não pode oferecer. Jesus tem a paz prometida que nós precisamos. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem vos atemorize. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, há muitos cômodos. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, levarei-vos até mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Queridos, o Senhor Jesus Cristo, hoje Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do seu coração, eu entrarei nele, cearei com ele, farei nele morada, cearei com ele e ele ceará comigo. No Salmo 23, o salmista Davi disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, ele guia-me mansamente às águas tranquilas, ele refrigera a minha alma por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale escuro, pelo vale sombrio da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Ele prepara perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por longos dias e habitarei na casa do Senhor. O salmista Davi, ele teve esse discernimento, que o Senhor é aquele que quando nós abrimos a porta do nosso coração, Ele prepara uma mesa farta para a gente, mesmo em meio ao deserto. Sabe o que é isso? A vida da gente às vezes é um deserto. Às vezes a gente procura e não encontra. Parece que a gente é uma busca interminável por algo que a gente nem mesmo sabe o que é. Por causa daquele vazio que está no meio do nosso coração, a gente não consegue preencher, não consegue entender por o motivo, a causa daquele vazio. E a gente procura e não encontra. E parece que quanto mais a gente tenta preencher aquele vazio, quanto mais a gente tenta procurar encher aquele buraco da alma, mais parece que o buraco aumenta. Quanto mais a gente tenta satisfazer a alma da gente. Porque esse vazio que toda pessoa tem no seu coração, é um vazio que só pode ser preenchido por Deus, porque ele tem exatamente a forma, o tamanho do amor de Deus. Esse vazio que nós sentimos no coração é o vazio proveniente da falta de experimentarmos o amor de Deus no nosso coração. E quando a gente experimenta o amor de Deus, tudo fica bem. Não importa onde nós estivermos, o que nós estivermos fazendo, nós somos preenchidos, nós nos sentimos bem, porque o amor de Deus preenche o nosso coração. O amor que nenhum outro ser humano pode suprir, o amor que nenhuma outra pessoa pode suprir, o amor que nada que venhamos ter possa suprir, é o amor de Jesus, que supre, preenche todas as coisas. Eu senti de falar isso
no início desse culto, para não falar só sobre dons e talentos, porque de repente tem alguém precisando saber que Jesus te ama, que Jesus te criou para um propósito todo especial, que Jesus estabeleceu um propósito na tua vida, um plano especial, e Ele quer realizar esse plano na sua vida, esse propósito, e Ele deseja que você entenda isso, que você saiba que você tem um imenso valor. O apóstolo Pedro, compreendendo isso, ele disse que não foi com coisas perecíveis, como ouro ou prata, que nós fomos resgatados da nossa vil maneira de viver, mas foi com o precioso sangue de Cristo vertido na cruz. Jesus verteu o seu sangue na cruz, Jesus derramou o seu sangue na cruz, pagou um preço caríssimo pela nossa alma, pela nossa vida, para que hoje nós pudéssemos desfrutar desta paz com Ele, para que hoje nós pudéssemos desfrutar de todo esse bem-estar que Ele tem para nós. Salmo 34, final do Salmo diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Provem e vejam que o Senhor é bom. Mas para nós sabermos que alguma coisa é boa, precisamos provar, não é verdade? Provem e vejam que o Senhor é bom. O convite do salmista: provem e vejam que o Senhor é bom. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Deus é bom o tempo todo Deus é bom, em todas as circunstâncias, mesmo que não sejam as melhores. Eu falava para minha irmã hoje: passe essa fase, passe por essa tribulação louvando, adorando, agradecendo a Deus, alegre, e você verá o milagre. Ele falou: sim, meu irmão, eu não vou deixar me abater, eu vou passar com alegria, louvando, vou continuar orando pelos enfermos, que a coisa que minha irmã mais sabe fazer é orar pelos enfermos, entrar nos hospitais, aos doentes terminais, e nas casas onde tem pessoas doentes, velhinhos, né? É o ministério dela, orar pelas pessoas enfermas, e agora ela se encontra numa situação dessa de enfermidade. Fazer o quê? Reclamar de Deus? Blasfemar de Deus? Fazer, como eu falei domingo, Jó, ele poderia blasfemar de Deus, poderia acusar Deus de um monte de coisa, falar: Deus, mas por que eu, Senhor? Tem tanta gente aí no mundo, farreando, fazendo o que eles querem, estão com saúde, tu permite uma doença dessa exatamente sobre a tua serva, que é fiel a ti, que ora por tantos enfermos, que sai evangelizando, pregando a palavra, não importa onde, quando e como. Mas Deus tem os seus caminhos, queridos, Deus tem os seus propósitos. Falei: minha irmã, essa doença não será para a morte, mas será para a glória de Deus. Você vai ver, se Deus já te usava antes para curar enfermos, para profetizar, agora vai ser muito mais, porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós somos igual cana, quanto mais moídos, mais o doce da garapa sai de nossa vida. Nós somos como a uva, quanto mais prensados, quanto mais pisados, quanto mais esmagados, mais o saboroso vinho vai ser extraído da nossa vida. Não tem como, queridos. Falava para minha irmã: o trigo, antes de se transformar no delicioso pão, ele é arrancado de onde ele está plantado, ele é debulhado, ele é triturado, ele é moído, ele é amassado, ele vai para o forno, para que ele possa ser transformado no pão. Nós somos como um alimento para o mundo, mas esse alimento não pode ser servido cru, tem que passar pela moenda, tem que ser amassado, tem que ser triturado, tem que passar pelo forno, e aí que vem as fornalhas das tribulações na nossa vida. O apóstolo Pedro, ele disse: irmãos, não estranheis o fogo ardente da provação que vem sobre a vida de vocês, como que aprová-los.
Porque irmãos em todas as partes do mundo estão passando pela mesma tribulação ou pelas mesmas tribulações que vocês estão passando. Cada um de nós aqui tem passado por tribulação. Você de uma forma, você de outra, eu de outra. Cada um de nós temos passado pelas nossas tribulações. Tem dia que se a gente não clamar pelo poder de Deus, a gente não consegue nos levantar da cama, é um peso. O peso do dia que nós temos a enfrentar, às vezes são tantos problemas, tantas dificuldades, vai, Senhor, me tira dessa cama, me levanta, me arranca, porque o peso do dia já está sobre o meu ombro. E às vezes durante o dia é preciso várias vezes clamar, Senhor, me ajuda a carregar o fardo desse dia, me ajuda a carregar a cruz desse dia, porque está pesado. E assim como houve um Cirineu, Simão Cirineu, para ajudar a carregar a cruz de Jesus, ele se compadece de nós, se compadece da nossa fraqueza, e ele ajuda a carregar a cruz que está no nosso ombro, ele ajuda a carregar os nossos fardos, e a gente não sabe de onde provém aquela força, a gente não sabe de onde provém o poder, mas é o poder que vem do Senhor. O poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O Senhor transforma a fraqueza em força. Aí quando nós pensamos que estamos fracos, aí é que somos fortes, porque em Cristo Jesus tudo nós podemos, nele que nos fortalece. Então, se você veio aqui nesta noite em busca de força para você poder vencer, em busca de força para você poder viver, em busca de força para você enfrentar os problemas da tua vida, você veio no lugar certo, porque Jesus mudou o tema da palavra dessa noite. Eu ia falar sobre dons e talentos, mas Deus mandou falar isso. Fale isso, que tem pessoas que precisam, estão aqui. Às vezes a gente olha para o rosto do irmão, da irmã, da pessoa, não imagina a luta que aquela pessoa está passando, a dificuldade, os problemas, a tristeza que está ali bem no fundo daquele coração. Mas tem um que te olha e te conhece cada problema, cada decepção, cada frustração, cada tristeza, cada desilusão. Ele sabe que você precisa de uma força nesse momento, de um ânimo para você poder vencer, para você poder viver. Quantas e quantas pessoas estão nessa situação, sem ânimo, sem força para viver, totalmente desestruturadas, totalmente abatidas, totalmente arriadas. Mas Deus nessa noite, Ele te diz, não temas, que eu te ajudo. Eu te tomo pela tua mão direita, te digo, não temas, porque eu te ajudo. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus. Ele é um Deus pessoal, Ele não é um Deus pregado na parede, que as pessoas se prostram diante daquele Deus, daquele falso Deus, e aquele falso Deus fica inerte, não faz nada. Ele é um Deus que se preocupa conosco e age por nós. Eu sou prova disso, queridos. Quantas e quantas intervenções divinas na minha vida. Quantas e quantas vezes que eu pensei que tudo estava perdido, que não tinha mais solução, que estava acabado, que não tinha mais como, que eu não tinha mais força, mas Jesus veio, estendeu a sua mão e me livrou. A minha alma estava longe do caminho de Deus. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim.
Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que eu aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. O Senhor Jesus nessa noite estende a mão para você. Olha que grande amor de Deus por você. Ponto dele falar para mim aqui agora, pouquinhos minutos atrás. Não fale hoje sobre dons e talentos, não. Tem alguém aqui que precisa mais do que isso. Tem alguém que precisa saber que eu amo essa pessoa, que eu quero o melhor para essa pessoa, que eu não abandonei essa pessoa, que eu não desprezei essa pessoa, que eu não deixei essa pessoa só. Eu estou contigo, eu vou contigo. Olha, sabe, naquele desespero, foi Ele que dirigiu teus passos, Ele que dirigiu você, para que hoje você pudesse estar aqui, para que hoje você pudesse ouvir a voz dEle, para que hoje você pudesse ouvir dEle estas palavras. Eu te formei com tanto carinho, eu te criei com a palma da minha mão, e com a mesma palma da minha mão eu te seguro hoje. Você está aqui, ó, na palma da minha mão. Você pensa que está sozinho, sozinha, você pensa que é você que está indo para cá, mas é eu que estou te conduzindo, para mim fazer você chegar no porto seguro, no destino que eu preparei para a tua vida. Creia, você está protegido pelo Senhor, pela mão do Senhor. A boa mão do Senhor vai continuar te conduzindo. A boa mão do Senhor vai continuar te guiando. A boa mão do Senhor vai continuar te amparando. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Vou repetir. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Você que pensava que não tinha mais futuro, você que pensava que não tinha mais esperança, o Senhor nesta noite diz: eis que eu te dou um futuro e uma esperança. Um futuro glorioso, uma esperança gloriosa. E aí o apóstolo Paulo ainda diz mais: olha, se antes de sermos reconciliados com Deus, Deus nos deu o seu Filho para morrer na cruz por nós, quanto mais agora, de agora em diante, Ele não nos dará todas as coisas e de graça? Olha, antes de sermos reconciliados com Deus, Deus nos deu o que Ele tinha de mais precioso, que era o seu Filho. Quanto mais agora, Ele não nos dará todas as coisas com Ele e de graça? A salvação é de graça, queridos. Efésios 2, 8, 9 diz: pela graça
De graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem de obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de obras, para que homem nenhum se glorie diante da presença de Deus. Dizendo assim, eu alcancei a salvação, eu alcancei as bênçãos do Senhor porque eu sou bom, porque eu faço por onde, porque eu faço por merecer. Não, é de graça, pela graça, pela fé que nós temos em Jesus, que Ele já fez tudo por nós, que Ele já realizou, já operou tudo por nós. Você acredita nisso? Você acredita? Quero orar pela tua vida. Já vamos terminar já. Quero orar pela tua vida. Amém? Se você deseja receber uma oração pessoal, vem aqui na frente, que eu quero orar especialmente pela tua vida, rogando as bênçãos do Pai, rogando as bênçãos do Todo-Poderoso, pedindo, suplicando pelo amor dEle na sua vida, pedindo ao Pai que todos os propósitos bons que Ele tem para a tua vida sejam plenamente realizados, plenamente cumpridos. Tudo que o Senhor sonhou para a tua vida seja realizado plenamente, cada propósito, cada plano, cada detalhe da sua vida. O Senhor te formou, conheceu a tua substância ainda sem forma, escreveu num diário cada um dos dias da sua vida, determinou como seria a sua vida durante todos os dias do seu viver. Pode vir também, evangelista Luciano, ajudar a gente a orar. O Senhor determinou cada um dos seus dias, como seria cada um dos seus dias aqui na terra. E Ele também estabeleceu para você uma eternidade gloriosa. Você nunca vai morrer. Sabe por quê? Aquele que está em Cristo passa da morte para a vida, vive eternamente. Quando terminar nossa vida aqui nessa terra, aí começa a vida verdadeira, na eternidade, eternidade com Cristo. Amém? Todos aqui já entregaram a vida para Jesus? Alguém deseja entregar a vida para Jesus aqui agora? Alguém deseja colocar sua vida nas mãos de Jesus? Então eu creio que todos já têm a vida entregue nas mãos de Jesus, né? Eu oro agora, em nome de Jesus, para que a boa mão do Senhor, colocada sobre a tua vida, colocada sobre o teu ser, venha trazer paz, venha trazer sobre a tua vida, propósitos de Deus realizados, bênçãos sem medida, salvação, perdão dos pecados, cura, libertação, entendimento, discernimento, paz, muita paz, a paz que só o Senhor tem para dar. Venha, Senhor, sobre cada vida aqui agora, renovando as forças, renovando os sonhos, a esperança, trazendo nova vida, Senhor, trazendo uma nova perspectiva de vida, Senhor, fazendo com que todas as esperanças frustradas, todas as decepções, todas as desilusões desta vida, Senhor, sejam lançadas no mar do esquecimento, Pai. Um novo futuro, uma nova vida, Senhor, um novo rumo, direção, paz, a paz que o Senhor, só Ele tem para dar. Age, Senhor, agora nos corações, Pai. Traz vida, traz paz, Pai. Transforma, Senhor. Toca desde o alto da cabeça até a planta dos pés, ó Pai. Oh Deus, os sonhos que foram frustrados, os sonhos que foram embora, os sonhos que foram perdidos, Senhor, restitui
Restaura, Senhor. Restitui, Senhor, os sonhos perdidos, sonhos frustrados. Faz essas pessoas ver como são especiais para Ti, Pai. Faz essas pessoas verem, Pai, como elas são queridas por Ti, Pai. Como é grande o propósito Teu na vida delas, Pai. Faz, Senhor, ver. Oh, Deus, Pai bondoso, Pai amoroso, Pai querido, Pai de bondade, Pai da eternidade, Pai, grande Deus, eterno Pai, grande Senhor, Deus de todo poder, Deus de toda glória, Deus de honra, Deus de vitória, Deus de maravilhas. Só Tu és Deus, Pai. Só Tu és o Senhor. Só Tu és maravilhoso, Pai.